noite, galera. Muito prazer. Eu sou a Mônica Borges. Como a Raquelzinha e o Jordi colocaram na minha biografia, eu comecei a trabalhar como intérprete em 2007, mais precisamente em maio de 2007, na Escola Americana de Brasília, por acidente. Porque eu comecei a dar aulas de inglês quando eu tinha 16 anos. Aí, naturalmente, eu comecei a dar aula de português para estrangeiros. E aí todos os meus alunos sabiam que eu falava inglês há muitos anos. Eu tive o privilégio e a oportunidade de aprender inglês quando eu tinha 7 anos. Morei em Michigan, nos Estados Unidos, durante 2 anos. E comecei a aprender inglês naturalmente na escola, como criança, né? Vocês sabem, como especialistas em idiomas, que as crianças não têm vergonha, elas não questionam o idioma. Então, assim, eu aprendi inglês literalmente em um mês e meio. A gente fez um curso de verão oferecido para todos os filhos de alunos da Michigan State University, e aí já começamos o semestre, o primeiro semestre e a segunda série, e a aula de matemática, de ciências, de tudo em inglês, né? Então, eu comecei naturalmente, depois disso, a dar aulas de inglês, dar aulas de Ali. português para estrangeiros. E os meus alunos começaram a me pedir, Teacher, você poderia traduzir esse abstract para mim? Teacher, você poderia traduzir esse trabalho de faculdade para mim? E aí eu comecei a fazer traduções escritas também, naturalmente, porque na UNB eu fiz um ano de REL, né, de Relações Internacionais, 4 anos de Engenharia Civil, 2 anos de matemática, 2 anos de letras, mas eu nunca, de fato, me formei em letras. Então, me tornar professora, tradutora, intérprete, tudo isso ocorreu de forma bem natural. E aí, como eu estava dizendo, em maio de 2007, o antigo diretor da Escola Americana de Brasília, o Mister Johnson, ligou para a mamãe e falou assim: Selma, o que que a Mônica vai fazer quinta, sexta e sábado? Aí ela falou: Mister Johnson, não tenho certeza, mas eu posso perguntar para ela. Por quê? Não, porque a gente vai ter a jornada de educação aqui na escola e nós queríamos que a Mônica traduzisse o evento para a gente, né? Aí eu, tá bom, mãe. E aí fomos. A mamãe tinha feito o curso de interpretação na Globo Traduções, que antigamente aqui em Brasília oferecia um curso fantástico de interpretação consecutiva, simultânea, legendagem, traduções escritas. A mamãe fez o curso e eu nunca tinha feito o curso. Aí jogaram a mamãe e a mim dentro de uma cabine de tradução e falaram: vai. E aí eu traduzi uma professora de yoga, um professor de educação física, um antropólogo, um sociólogo, o Cristóvão Buarque. Eu não sei quantas pessoas aqui são de Brasília, mas o Cristóvão Buarque é um político famoso aqui. E ele deu uma palestra maravilhosa. Inclusive, eu pedi para ele, senhor Cristóvão, o senhor poderia me antecipar a sua palestra? O senhor tem alguma cópia? Não, não, eu não compartilho a minha palestra com ninguém. Aquilo foi um choque para mim, sabe? Porque eu acho que os palestrantes e os intérpretes são uma equipe. Então, eles deveriam preparar os slides antes, eles deveriam compartilhar as palestras antes com a gente. E aquilo me deixou um pouco chocada, né? Mas como era meu primeiro evento, eu tudo bem. Aí, como é que funcionou o meu primeiro evento? A mamãe ficava numa cadeira com dois dicionários bilíngues, o Michaelis. Quem lembra do Michaelis, né? É muito antigo. E aí eu ficava fazendo a tradução simultânea, sem nenhum treinamento, e fui fazendo, traduzindo todos os diretores das escolas americanas do Brasil, traduzindo todos esses especialistas e um neurologista também que, diga-se de passagem, era muito, muito engraçado. Ele conversava comigo lá do palco, eu na cabine, aí todo mundo virava para mim, e eu sou normalmente uma pessoa muito tímida, né? Eu sou bem extrovertida no ponto de ônibus, no banco, no meio da rua, eu converso com todo mundo, eu converso, sim, eu converso com todo mundo, mas quando eu me torno o centro das atenções, eu fico bem tímida, né?
E a mamãe, eu lá traduzindo, traduzindo, não sei como, acho que foi Deus que me ajudou, porque não tem outra explicação. Eu sozinha na cabine fazendo esse trabalho, quinta-feira a noite inteira, sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Inclusive, uma coisa interessante para vocês: no sábado, quando eu saí da cabine, eu não lembro como eu voltei para casa, eu não lembro o caminho que eu peguei de tão cansada. Eu acho que a palavra certa não é nem cansada, eu estava exausta. E eu voltei para casa, não sei como. E aí, como é que funcionou essa minha dupla com a mamãe? Ela ficou quietinha na cadeira, e aí, às vezes, o palestrante falava uma palavra que eu não lembrava a tradução naquele momento, e eu só olhava para a mamãe e ela me dava exatamente a palavra que faltava. Então, foi uma dupla assim incrível. Foi o meu batismo de fogo, não recomendo isso para ninguém. E, inclusive, uma coisa que eu quero deixar bem clara para todos vocês: o ideal sempre, sempre é ter um concabino ou uma concabina parceiros. Vocês têm que trabalhar em dupla, sempre. Quando uma pessoa esquece uma palavra, precisa de um termo técnico, não entende uma abreviação, você tem que estar lá com seu laptop ligado, com a internet funcionando, com o DeepL ligado, ou as ferramentas de tradução que você preferir. Pode ser o DeepL, pode ser o Lingue, pode ser o Babla, pode ser o Prozee. O Prozee, além de ser um site feito para tradutores, para intérpretes, no qual você pode ter o seu perfil lá e conseguir clientes do mundo inteiro, eles também têm um glossário maravilhoso para todos os idiomas. E esse site sempre me ajuda muito. Bem, enfim, esse foi o meu início. Depois desse batismo de fogo, eu acho que eu não tenho medo de fazer absolutamente nada numa cabine, né? Eu já trabalhei em um helicóptero, eu já trabalhei em tanques de guerra, já trabalhei em tanques de guerra que foram transformados em tanques de engenharia, já trabalhei em mineradoras, tá? No meio do mato mesmo. Eu e a Raquelzinha já trabalhamos na Colômbia, no pertíssimo da floresta amazônica, no meio do nada, no quintal do maior narcotraficante da Colômbia. Essa foi uma coisa que me marcou muito, né? Eu já trabalhei no Parque Nacional aqui de Brasília, e uma coisa interessante desse evento vocês vão me desculpar agora, mas eu vou jogar algumas curveballs para vocês verem como é que vocês vão sair dessa saia justa, né? Nos eventos reais, a gente sempre tem uma coisa mais difícil para traduzir. Então, antes de fazer essa interpretação lá no Parque Nacional de Brasília, eu tive que tomar banho com sabonete anti-carrapatos. Anti-carrapatos, porque era a época que havia muitos carrapatos lá e para você não voltar para casa toda picada, cheia de alergias, para ter nenhum problema, então eu tive que tomar banho com esse sabonete. Tive que usar botas, meias, calça comprida, calça dentro da bota, chapéu, protetor solar. E uma das coisas que eu anotei aqui no meu caderno para discutir com vocês é: saibam que tipo de evento vocês vão fazer. Vocês vão precisar usar camisa de mangas compridas, camisa de pescador com protetor solar. Vocês vão precisar tomar banho com um sabonete anticarrapatos. Vocês vão precisar de repelente, de chapéu, de bota, vocês vão ter que usar perneira, porque a fazenda onde vocês vão trabalhar tem muitas cobras, porque isso também já aconteceu comigo. Eu trabalhei para uma multinacional na cidade de Uberlândia, numa das fazendas dessa empresa multinacional, e uma das coisas que eles me falaram é o seguinte: a senhora vai ter que usar essa perneira. Aí eu falei, mas eu estou de bota. Ele falou, não, mas a senhora tem que usar essa perneira, porque esta semana nós capturamos 3 cascavéis e 2 jararacas aqui na fazenda. Então, olha só, né? As coisas pelas quais a gente tem que passar. Então tá. Gente, olha só, nesses quase 16 anos de carreira, o que eu recomendo para vocês é humildade, humildade, humildade.
Ninguém sabe tudo de tudo. E se algum intérprete chegar para vocês e falar: Olha, você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal, eu sei tudo, eu já trabalho há não sei quantos anos no mercado. Me desculpem, mas é mentira. A gente aprende coisas novas em absolutamente todos os eventos que a gente faz. Então, o intérprete tem que ler jornais, assistir aos noticiários, está a par de tudo o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo na Ucrânia? O que está acontecendo na Síria? O que está acontecendo na Turquia? O que aconteceu na Califórnia no domingo e na segunda-feira? O que aconteceu em Oklahoma? Qual é a capital de Oklahoma? Qual é a capital da Califórnia? Qual é a capital da Ucrânia? Que língua que se fala no Uzbequistão? Qual é a capital do Uzbequistão? Porque outra coisa que eu anotei aqui para vocês também é que sempre que vocês forem trabalhar para uma embaixada, para um organismo internacional, leiam sobre isso. Esse país, qual é a capital? Qual é a moeda deles? Quais são os produtos que eles mais importam, mais exportam? Eles tiveram alguma guerra civil? O que aconteceu naquele país? Esse organismo internacional, né? Por exemplo, a OIT. Com o que a OIT trabalha? Que tipo de pessoas que eles defendem? Quais que seriam possíveis temas que cairiam num evento organizado pela OIT? Porque um dos eventos que eu fiz para eles estava discutindo as pessoas que trabalhavam num sistema análogo à escravidão. Como é que você lida com isso na cabine? Esse tipo de evento é para você? Porque outra coisa também que eu vou falar para vocês, que alguns intérpretes podem até brigar comigo em relação a isso. Eu dou gargalhada na cabine, eu choro na cabine, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano de carne e osso, eu tenho emoções, e vocês não deveriam ter vergonha dessas coisas, porque, ai, eu vou até ficar um pouco emocionada agora. Num desses eventos que eu fiz para a OIT, eu traduzi ex-escravos aqui do Brasil. Gente, eu não estou falando de escravidão, por exemplo, lá no interior do Oriente Médio, lá na África, não estou falando do século XVIII, do século XVII, eu estou falando do Brasil, estou falando do Brasil, sabe? A gente ainda tem escravos, e aí tem horas que a gente chora mesmo na cabine, tá? Então, uma coisa que eu gostaria que vocês me prometessem é sempre estar preparados para a cabine. Vocês vão receber palavras, expressões, provérbios, ditados, expressões idiomáticas de repente, fora de contexto. Outra coisa que vocês têm que estar preparados para ouvir: piadas, piadas de beisebol, piadas de futebol americano, piadas sem graça. Que o palestrante acha que todo mundo no auditório vai rir daquela piada. E às vezes os brasileiros não vão entender aquilo, ou a plateia não vai entender aquilo. Então você tem que estar preparado até para as piadas. Nós temos um caso muito interessante no nosso mundo aqui da interpretação, que uma das nossas colegas de trabalho, ela ficou sabendo, né, pelo palestrante, o palestrante muito gentilmente, antes do evento, fez uma visitinha lá na cabine e falou para os intérpretes, falou, olha, eu vou contar uma piada de beisebol, mais ou menos nesse momento da minha palestra, eu vou contar a piada para vocês ficarem preparados para essa piada. Esse palestrante foi massa, foi brother, mas não são todos que são assim. Aí a piada era horrorosa, completamente sem graça, então a intérprete falou no microfone: gente, o palestrante agora vai contar uma piada de beisebol. Ninguém vai entender nada, a piada é totalmente sem graça, mas na hora que eu falar já, é para todo mundo começar a rir. Gente, a plateia veio abaixo. Todo mundo começou a rir. E o palestrante se achou o máximo, porque ele falou: gente, olha só o tanto que esse pessoal gostou da piada, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, tem horas que tem essas coisas também nos eventos, né? Olha só, além de vocês estarem
ligados a tudo que You está said acontecendo you're no connected mundo. to everything that is happening in the world. Tem alguém que saiu do canal de idiomas. Vocês têm que assistir a documentários, ouvir podcasts, assistir TED Talks, assistir o canal National Geographic. Vocês têm que ler livros o tempo todo. O intérprete bom, bom, bom mesmo, além de ter as técnicas, porque é o seguinte, gente, a minha proposta aqui hoje não era compartilhar as técnicas de interpretação com vocês. Isso a Raquelzinha já deve ter feito com maestria. O meu objetivo aqui é tentar preparar vocês para as cabines da vida. Então, assim, quanto mais vocabulário, quanto mais traduções escritas, quanto mais aulas de espanhol, de francês, de inglês, de alemão, de japonês, de coreano vocês derem, mais ferramentas vocês terão nas cabines da vida, né? Então, isso é importante e estarem realmente prontos, porque uma vez eu fui fazer um evento dentro de uma das fábricas da Nestlé em Ituiutaba sobre a produção de leite em pó. Nessa fábrica eles produziam muito leite ninho. Então eu tinha me preparado, eu tinha feito um glossário, eu preparei um glossário completo sobre a produção de leite em pó. Só que lá no meio do evento, eles jogaram. Então, a esteira de produção, ela tem várias roldanas, ela tem várias polias, ela tem pastilhas de freio, uma espécie de pastilhas de freio, que fazem essa esteira funcionar para que as latas possam passar por aqui, depois virarem, serem esterilizadas, serem preenchidas com leite em pó e tudo. O leite líquido entra por esta máquina, que é uma secadora gigante. Ah, e outra coisa, o palestrante desse evento era da Nova Zelândia. Vocês não imaginam o sotaque do palestrante. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar muito hoje à noite, gente, sotaques, sotaques, sotaques. Vocês têm que se tornar especialistas em sotaques. Você nunca sabe se você vai estar traduzindo uma pessoa da Malásia falando inglês, um coreano falando inglês, um chinês falando inglês, um nigeriano, um neozelandês, um sul-africano. Vocês vão encontrar de tudo nos eventos, especialmente se vocês morarem aqui em Brasília, em São Paulo, em grandes cidades porque vem delegações de todo o mundo, vem delegações do Nepal, vem delegações da Rússia, da Ucrânia, da Nigéria, do Níger. Vocês têm que estar a par da geografia mundial, do que está acontecendo nesses países. Ah, e outro motivo para vocês estarem a par das notícias que estão acontecendo no mundo, porque normalmente esses são os eventos que haverá para você interpretar. Então, por exemplo, pandemia. Que temas que vocês imaginariam durante a pandemia? A criação das vacinas? Sim. Então, você vai ter que trabalhar na Anvisa, na OPAS, na OMS. Vocês estão preparados para isso? Vocês sabem o que que é um ingrediente ativo de uma medicação? Vocês sabem, por exemplo, falar vacina em espanhol, em inglês, em português, em francês? Vocês sabem, qual é a plataforma que foi utilizada para criar essas vacinas? Porque foram criadas vários tipos de vacina. Então, a gente tem que estar preparado, porque isso vai cair nos eventos, sim. Outra coisa, horário, gente. Horário, horário, horário para chegar nos eventos é no mínimo 30 minutos. E, gente, mínimo, mínimo mesmo. Porque o ideal seria você chegar com calma, se estabelecer na cabine, montar o seu laptop, instalar a sua internet, pegar o seu pendrive, levar lá na mesa de som, ficar amigo da galera do som e fala, gente, quantas palestras vocês já receberam dos palestrantes? Ah, essas palestras do matutino, do turno matutino, coloca no meu pendrive, por favor. Aí você vai para a cabine, você ainda tem algum tempo para analisar as abreviações, os acrônimos. Outra coisa.
Chegar mais cedo para quê? Para bater um papinho com os palestrantes. Senhor palestrante, senhora palestrante, muito prazer, eu serei o seu intérprete esta semana e eu gostaria de combinar algumas coisinhas com o senhor ou a senhora. O senhor podia falar um pouquinho mais pausadamente, como se o senhor estivesse dando aula na universidade? Quando o senhor for mencionar um acrônimo, uma abreviação que não seja uma abreviação que todo mundo usa. Por exemplo, nós, na ponta da língua, vocês têm que saber ONU, OPAS, OMS, OIT, OTAN, chefe da Casa Civil. Como é que fala chefe da Casa Civil no idioma com o qual você vai trabalhar ou nos idiomas com os quais você vai trabalhar? Então, Casa Civil, chefe da Casa Civil, essas coisas, gente, vocês têm que ter na ponta da língua. Isso aí já é dever de casa de vocês mesmo. Quais são todas as agências da ONU? Você tem a UNODC, você tem o UNICEF. Eles ficam chateados se a gente usa a UNICEF para ser a agência da ONU, eles preferem o Fundo das Nações Unidas. Então tem que saber essas coisinhas, porque para a gente que não é da área, que a gente não trabalha com isso, a Unicef, da Unicef, na Unicef não incomoda, mas isso incomoda o cliente. Então, essas coisinhas vocês têm que ficar atentos, têm que saber todas as agências da ONU na ponta da língua. Qual é a tradução de PNUMA? O que que é PNUMA? Como é que fala PNUMA em inglês e em espanhol? Outra coisa, OTCA. O que que é OTCA? Quais são os países que estão envolvidos na OTCA? Do que trata a OTCA? O que que eles defendem? Eles têm uma visão, uma missão? O que que eles fazem? Então, tudo isso é muito, muito importante que vocês saibam. E aí, conversando com o palestrante, né, voltando lá à preparação, à importância de você chegar mais cedo, se aquele palestrante vai usar a abreviação XYZ, que só existe naquele contexto daquela forma, vocês têm que saber que a abreviação é aquela. E, gente, não tem desculpas para o intérprete não se preparar. Não tem desculpas. O cliente vai gastar uma fortuna alugando um centro de convenções, ou várias salas num hotel, vai alugar, sei lá, um andar inteiro, num bloco, num prédio, para dar aquele evento, vocês têm que estar preparados. Não tem desculpas para você não se preparar. E outra coisa, é aquilo que eu falei, vocês dois têm que estar preparados. Uma coisa que já aconteceu comigo também, nessas cabines da vida, é o seguinte: eu vou trabalhar com a Mônica essa semana, eu nem preciso me preparar tanto, porque qualquer coisa a Mônica segura as pontas. Eu terei o maior prazer em segurar as pontas para você durante alguns minutos, se você estiver passando mal, se você estiver com uma crise de tosse, mas assim, eu vou ter que usar o toalete, eu vou ter que beber água, eu vou ter que descansar um pouco. Todos nós teremos que descansar um pouco. E aí, nesse momento, por exemplo, se a minha mãe passar mal, a minha mãe é idosa. Então, se tiver a mamãe, ou meu filho, ou meu irmão ligando para mim várias, várias vezes na cabine, eles sabem que eu não posso atender telefone na cabine. Mas se tiver lá 6 ligações da minha mãe, 6 ligações do meu irmão, eu sei que eu vou ter que me ausentar da cabine por alguns minutos, atender aquela ligação e ver o que está acontecendo. E aí, nessa hora, como é que eu vou te ajudar? Então, não tem desculpas, tem que se preparar mesmo. E chegar mais cedo na cabine também, para descobrir a senha da internet. Se você tiver um acidente de carro, furar um pneu, nós já tivemos o caso de uma colega que, indo para o evento, ela quebrou o pé. E ela sentia tanta dor, que ela teve que ser substituída. Se ela tivesse chegado no evento, ou estivesse chegando àquele evento com apenas 5 minutos de antecedência, 10 minutos de antecedência, como é que você consegue um substituto? Não dá tempo, não dá tempo. Já teve um outro caso de um intérprete, colega nosso, que foi atropelado indo trabalhar no Banco Central, bateu com a cabeça no meio-fio e ficou inconsciente.
E aí o evento começou, a cabine de inglês tinha dois intérpretes, a cabine de espanhol tinha uma intérprete só, e o colega não chegava, e o colega não chegava, e uma hora ela sozinha, 1h15 ela sozinha, cadê o colega? E aí eles tiveram que acionar a agência de interpretação e falaram, eu não vou mencionar nomes aqui, né? Fulano, olha só, meu colega de cabine não chegou, a nossa colega de espanhol está quase desmaiando lá na cabine. Então, a gente tem que chegar cedo por vários motivos. Outra coisa, gente, levem água para o evento. A gente nunca sabe quando vai ter água no evento. Eu tenho uma colega que ela chega ao cúmulo de levar café para a cabine. A gente não sabe se vai ter café no evento. E café é vida, não é verdade? Cafeína é necessária para a gente. Não, ó, o meu cafezinho aqui. Café é vida, a gente precisa de certas coisas. Se você é uma pessoa que tem que comer assim a cada 2 horas, a cada 3 horas, leve o seu lanchinho. Você não sabe se lá no coffee break vai ter uma comida adequada para você. Se você for intolerante à lactose, se você não puder comer glúten, então você tem que estar preparado para isso. E vou abrir tudo com vocês aqui hoje. Gente, não sejam chatos, pelo amor de Deus. Não é obrigação do cliente ter comida que não tenha lactose. Não é obrigação do cliente ter comida sem glúten. É nossa obrigação, se a gente tiver algum probleminha, de levar nosso lanchinho. Nós temos histórias de colegas que saíram aqui de Brasília, viajaram, foram para outro estado, foram trabalhar no meio do mato e reclamava da comida todos os dias. O cliente nunca mais vai chamar esse colega. Você não quer ser rotulado de intérprete cri-cri, chato, reclamão. Gente, não dá. Nós somos adultos, a gente tem que agir como adultos e não como pessoas mimadas na vida e nos eventos, né? Nossa, são tantas coisas que eu tenho que eu preparei aqui para discutir com vocês. Ah, outra coisa, fazer glossários. Gente, criar glossários deveria se tornar um hobby de vocês. Nós temos um colega aqui em Brasília que, para mim, é um dos melhores intérpretes do mundo, que o hobby dele é criar glossários. Um glossário de mineração, glossário de madeiras, tipos de madeira, desflorestamento, desmatamento, estou falando em inglês, gente, deforestation, desmatamento, é, contrabando de madeira, como você faz aquelas toras de madeira descerem pelo Rio Madeira para fazer exportação, que tipos de madeira que são proibidas pelo IBAMA para serem exportadas ou cortadas, enfim. A gente tem que ter glossário de medicina, de farmácia, de odontologia, de economia, de política, de educação, trabalho escravo. Que mais, Raquelzinha? Glossários de mineração, beleza. Ah, defesa. Gente, tem muitos eventos de defesa aqui em Brasília. Muitos eventos de defesa, tá? Tipos de tanque, tipos de aviões, caça para a Força Aérea, o ranking desses aviões, tipos de metralhadora, tipos de fuzil, tipos de munição, tudo. Na verdade, nós temos que ser dicionários e enciclopédias ambulantes, mas eu não quero que vocês se desesperem. É pouco a pouco, é um pouquinho cada dia, mas tem que ser como se fosse um tratamento homeopático. É um pouquinho todo dia, mas é todo dia. Outra coisa, temos uma colega também que eu admiro demais e amo de paixão, que ela sempre tem um bloquinho de notas na bolsa dela ou na mochila. Aí suponhamos que ela esteja num lugar maravilhoso, numa fazenda, e tenha uma rede de dormir. Aí ela, poxa vida, não sei falar rede em russo, não sei falar rede em francês, não sei falar interruptor em japonês, eu não sei falar dobradiça. Como que fala dobradiça? Pode ser que num evento caia a palavra dobradiça. Então vocês têm que criar esses glossáriozinhos e ver no meu carro. Quais são as peças que eu tenho no meu carro?
O que que é um radiador? Como é que se diz radiador em vários idiomas? Para que serve um radiador? E a mesma coisa eu vou enfatizar para vocês para os eventos de medicina. Gente, evento de medicina é terror e pânico, pânico e terror. Terror e pânico, pânico e terror. A gente tem que estar preparado. Quais são os órgãos que vão ser discutidos nesse evento de nefrologia? Quais são os órgãos que vão ser discutidos nesse evento de cardiologia? Ah, então, eu vou discutir o coração, mas o coração é subdividido em partes. Quais são essas partes? Passam veias pelo coração ou somente artérias? Como é que eu falo artéria no idioma no qual eu vou trabalhar? E veias? Para que serve uma veia? Tipos de ensaio. Que tipos de ensaio que existem? O que que é um ensaio duplo cego? O que que é um ensaio com placebo? O que é um placebo? Para que serve um placebo, né? Então a gente tem que saber falar essas coisas antes de um evento de medicina. Outra coisa que para mim é o mais difícil de tudo na vida, nome de remédio. Porque nome de remédio não significa nada. Qual o significado de obinutuzumab? Não existe um significado para obinutuzumab. Não existe um significado para fluconazol. Então, o seu cérebro congela, ele para. Ele vai falar: Meu Deus, o que que aquele cara falou? Porque você não sabe se ele está falando um termo que é traduzível ou se ele está falando um nome próprio, que não tem como traduzir. Aí você só tem que aportuguesar ou mudar a pronúncia daquele verbo para inglês, para espanhol. Como é que eu pronunciaria isso em francês? Sacubitril. Olha só que coisa linda. Então, eventos de medicina são um desafio, gente. Um grande desafio. Outra coisa que eu quero que vocês me prometam: conheçam os seus limites. Você vai dar conta de fazer um evento de medicina? Caso não, seja humilde e diga para o contratante: Olha, infelizmente eu estarei ocupado naquele dia, eu estarei ocupada naquele dia, não poderei, te atender dessa vez, mas eu recomendo esses e esses e esses colegas que têm muita experiência no ramo de medicina e eles conseguirão te atender numa boa. Há maneiras e maneiras de você recusar um evento, né? A gente não vai chegar para o cliente, um cliente em potencial que poderá te recomendar para outros clientes e falar assim: deixa de fazer evento de medicina, que não é muito difícil, vou dar conta, não, não sei o quê. O cliente vai ficar com uma má impressão de você. Então, o ideal seria que você, né, arranjasse uma desculpa, pelo menos assim, parcialmente verdadeira, para você não queimar seu filme. Gente, porque é o seguinte, a gente nesse mercado sabe de tudo, fica sabendo de tudo, e o mercado é desse tamanhozinho. Se você fizer um péssimo trabalho, todo mundo vai ficar sabendo e você vai se queimar. Então, conheçam os seus limites. Humildade, estudo, preparação, prática, prática, prática e conheçam os seus limites. Outros casos verdadeiros. Duas colegas vegetarianas foram contratadas para trabalhar na cidade de Rio Verde, em Goiás, num abatedouro. Elas passaram mal. Era um abatedouro de frangos. Então, se você é um vegetariano, descubra que tipo de evento que vai ser, para você não cair nessa de trabalhar no abatedouro. Sem querer, recomendei um dos melhores, maiores, mais incríveis intérpretes de espanhol para um evento de nudismo. Ele passou, gente, essa é hilária, essa história é hilária. Depois ele ligou para xingar minha mãe, mas eu falei: Jorge, eu não sabia. Então vocês têm que se informar. Pergunta para o cliente: olha, onde a gente vai trabalhar? Que tipo de evento que vai ser? Para ver se aquele evento é para você.
Ou então, você pode fazer igual eu e o Zé Guilherme fizemos uma vez aqui em Brasília. Nós fomos convidados para trabalhar lá no final da Asa Sul, onde tem aquela pirâmide. Fomos convidados para trabalhar na LBV, num dos maiores eventos de religião do mundo, aonde os bambambãs de todas das religiões do mundo iriam se encontrar para discutir a paz no mundo, para que todos pudessem trabalhar juntos, para evitar esse negócio de eu sou cristão, então eu te odeio porque você é muçulmano. Eu sou muçulmano, então eu te odeio porque você é budista. Você é budista, você é um idiota. Não, então eles têm esse evento, se não me engano, ele ocorre anualmente. E aí havia todas as religiões. E o Zé Guilherme não entende nada da Bíblia. Então, quando o cristão foi falar, ele passou o microfone para mim. Então, conhecendo a limitação que ele tem, ele combinou comigo antes, Mônica, quando ele começar a falar do Sermão da Montanha, quando ele começar a falar de certas passagens bíblicas, eu vou passar o microfone para você. O seu concubino é o seu melhor amigo. Você tem que trabalhar com pessoas em quem você confia, porque é um complementando o outro, né? Outro caso interessante também, eu estava fazendo um evento de física lá na UNB com uma colega que nem é mais intérprete, ela agora só trabalha como educadora e psicóloga. E ela foi ao toalete e o cara falou chumbo. Ele falou chumbo, gente. Chumbo. Todo mundo sabe chumbo, né? Eu só lembrava da palavra chumbo em latim. Eu só lembrava da tabela periódica de PB, de plumbum, e não lembrava de chumbo em português. For the life of me, eu não lembrava, eu não conseguia lembrar como falava chumbo em português. E a colega lá no toalete, e eu continuei o evento falando plumbum, plumbum. E falando plumbum, aí quando ela chegou, eu apertei o mudo e falei, Ania, pelo amor de Deus, como é que fala chumbo em português? E aí ela me ajudou naquele momento. Então, outra coisa, gente, não para. Você continua, você continua. Depois, se for o caso, você volta um pouquinho, conversa com a plateia e explica. A comunicação nos eventos é a coisa mais importante. Então, converse com a sua plateia, seja humilde, peça desculpas. Se, por exemplo, no momento que o seu colega está no banheiro, você achou que o cara estava falando ovelha e ele estava falando orelha, aí você volta e pede desculpas. Fala, gente, naquela frase que eu falei que ele estava falando 10 ovelhas, na verdade ele falou 10 orelhas. Tenham humildade sempre, se retratem. Isso não tem, não custa nada e é muito bom. Outra coisa, eu só tenho mais 3 minutos, né? Então, eu estou conversando com a Raquelzinha, gente. Estou conversando com ela. Desculpa aqui. Chegar cedo. Etiqueta na cabine. Isso aqui eu não sei se vocês já discutiram no curso, mas é importantíssimo saber como o seu concabino ou concabina gosta de trabalhar. Vocês vão trocar a cada 15 minutos? Vocês vão trocar a cada 20 minutos? A cada meia hora? Vocês vão trocar mais rapidamente porque o evento está muito difícil? E mais um motivo para chegar com antecedência, para vocês combinarem tudo isso. E jamais, jamais roubem o microfone do colega, a menos que o colega esteja morrendo e peça para você pegar o microfone. Mas é o colega que tem que dizer o momento para você pegar o microfone. Não roubem o microfone do colega. Isso é o fim. E deixa o colega terminar o pensamento, deixa ele terminar a frase, vá se preparando para passar. Mas sejam cordiais, sejam gentis. E uma frase que acontece na vida, na rua, no trânsito, em qualquer lugar e na cabine é: gentileza gera gentileza, sempre. Então, lembrem-se de combinar tudo isso com o colega. Gente, eu só consegui fazer a primeira página. Há muitas outras coisas, mas tem que parar agora porque a Raquelzinha me disse que meu tempo acabou, né?
Ou Então, seja, a gente vai ter muito mais Mônica por aqui, né? Várias outras vezes. Não achei ruim, não. Não, verdade. então, Então, muito muito obrigada a obrigada. todos pela atenção e agora estou aberta a perguntas. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigada.